Fernando Pessoa, em seu livro do Desassossego, diz: cada um tem a sua vaidade, e a vaidade de cada um é o seu esquecimento de que há outros com alma igual. A vaidade nos conduz exageradamente a nós próprios, e ao nos levar a essa polarização em si mesmos, acaba nos distanciando dos outros. É como se fosse um exagero de autopreocupação, de autoatenção, e exageramos tanto a nossa mente, a nossa preocupação, os nossos interesses com a gente mesmo, que não sobra espaço para mais ninguém. Existe um mito que fala sobre esse exagero de si mesmo, esse ensimesmamento, essa seleção única, como único objeto de observação, o próprio espelho, como se tudo mais que existisse, existisse por causa desse eu que foi exaltado e que é exageradamente observado. O mito é o mito de Narciso, e resgatando em poucas palavras, conta a história desse personagem, Narciso, que ele era filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Ao nascer, o vidente Tiresias profetizou que Narciso teria uma vida longa desde que nunca se olhasse. Narciso precisaria viver dedicado exclusivamente a olhar para fora, a olhar para os outros, a se preocupar com o seu redor. Que também precisamos combinar, não é um bom conselho, não é uma boa receita de equilíbrio. Sempre que polarizarmos nosso olhar ou só para fora ou só para dentro, certamente psicologicamente adoeceremos. Mas Narciso precisava fazer isso como uma questão de vida. Talvez fosse até um antídoto para um exagero que já era esperado. Talvez como uma vacina para que ele não caísse nesse ensimesmamento, a ele foi dado esse conselho pelo vidente Tiresias: não olhe para si, porque se você olhar para si, talvez nunca mais consiga olhar para os outros. E foi o que aconteceu. A rejeição de Eco, quem era Eco? Eco era uma ninfa que se apaixona por ele. Narciso era muito belo, era muito lindo. E Eco então começa a se envolver com ele. Resumindo muito esse mito, fica aí o convite para quem quiser depois, tem muito material para ser pesquisado, mas Eco, ela foi amaldiçoada. Ela não poderia mais falar, ter voz própria. E a maldição que cai sobre essa ninfa ela só conseguiria verbalizar as últimas palavras do que alguém viesse a lhe dizer ou a dizer. Então a Eco só poderia confirmar o que alguém disse. Foi-lhe roubada a própria voz, e com essa própria voz, a própria opinião, o próprio gosto, a própria crítica, a própria análise. Ela só podia dizer e repetir o que outra pessoa viesse a dizer. Então, Eco se esconde numa caverna e ali ela morre. Tanto que a gente costuma dizer que quando a gente vai numa caverna e a gente grita, a gente escuta eco. A gente escuta o eco da própria voz. É essa mito, é essa mitologia da ninfa Eco. E a Eco se apaixona por Narciso. Então a história de Narciso ele desobedece a recomendação, uma determinada vez ele vai ter sede, ele se debruça sobre um lago, um espelho d'água, e quando ele se vê, ele se apaixona por si, ele nunca mais consegue tirar os olhos da própria imagem, do espelho de si mesmo. E ele já nem enxerga eco nenhuma. E a Eco passa então a viver ao seu redor e passa a ficar um tempo ao seu redor, tentando tirá-lo dali. É como se ela falasse: me veja. Mas ela não consegue dizer me veja, porque ela não pode formular uma palavra. Então ela repete o que ele diz. Então é como se Eco fosse uma extensão do próprio Narciso. Aquilo que o Narciso falava, ela repetia. O Narciso falava, ela repetia. Então a Eco era uma instância do próprio Narciso. O mito de Narciso fala a respeito desse ensimesmamento, que a gente diz é o mito da vaidade,
fala sobre essa vaidade. Mas não a vaidade que às vezes a gente quer usar e quer explicar a respeito do amor próprio, do cuidado de si mesmo, da pessoa que gosta de se arrumar, que protege a própria pele do sol, que usa um creme para ficar com a pele macia, que gosta de colocar um pouco de maquiagem para ressaltar os seus traços, que gosta de se embelezar, enfim, que se cuida. A pessoa que se cuida, a gente costuma dizer: "Ah, ela é vaidosa", e a gente fala num bom sentido, querendo fazer um elogio, ou seja, ela presta atenção em si, ela ressalta a própria beleza. A beleza, a estética, ela faz parte da natureza e ela é um dom, é uma bênção, é algo que a gente deve, resgatar, alimentar, providenciar. A estética faz parte da vida, o belo é da natureza. O belo nos faz evoluir. Quando a gente tenta criar uma obra de arte, ninguém tenta criar uma obra de arte feia. Aliás, o gosto ainda é. A gente pode ainda até discutir, mas o artista que cria aquela obra para ele, ela tem um sentido, ela tem um significado, ela carrega a própria beleza, ainda que a sua beleza seja chocar a humanidade. Eu fiz uma obra-prima para chocar, mas existe uma beleza na minha intenção, existe uma beleza da forma como eu a produzi. Então, a estética, ela é íncita ao ser humano, ela faz parte, ela nasce com a gente. Nós queremos, nós buscamos o belo, a simetria, a harmonia. Nós vamos produzir uma peça musical e nós queremos fazer uma peça que nos conduza numa harmonia de acordos, de notas, de melodias. Então, a vaidade, quando a gente usa nesse sentido, a gente traz ela com uma conotação positiva, no sentido de essa pessoa se cuida. A gente não gosta de ver uma pessoa que se abandona, que não cuida de si, nos causa mal-estar. É como se a gente falasse: por que que você faz isso? Então, essa vaidade positiva, quando a gente vem nesse contexto, a gente diz: é um ato de amor a si, de respeito a si, de cuidado a si. Você valoriza a si mesmo quando você cuida da sua beleza, da sua aparência nesse sentido harmônico. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar dessa outra vaidade, que é uma tola vaidade. E essa tola vaidade é aquela que se encarcera em si mesma, a ponto de não enxergar mais nada fora de si. Para que que ela serve? De que adianta eu ficar um dia inteiro, 24 horas do meu dia, me arrumando, se eu não desfrutar daquilo que eu gerei, daquilo que eu construí? A gente costuma se embelezar para depois passear, para depois fazer alguma exposição, para depois ir para uma festa, seja lá o que for. Mas a gente desfruta da vaidade nesse sentido bom que a gente está trazendo para essa conversa. Mas essa outra vaidade, essa que vem do narciso, que é uma tola vaidade, porque ela não gera um produto benéfico para si mesma. Ela é tola porque ela se perde do seu propósito. Ela é tola porque ela não cria uma melhoria na sua própria vida, apesar do baita esforço que ela requer. A tola vaidade é aquela que gasta todas as suas energias, as suas preocupações e as suas atenções para chegar a lugar nenhum. Porque a gente não vai a lugar nenhum se a gente não pode conviver. Se vamos ficar encarcerados em nós mesmos, como o Narciso olhando para o espelho d'água e apenas admirando a si mesmo, é como se vivêssemos no mundo solitário. É como se não existisse mais ninguém além da gente. Para que esse exagero de si mesmo? Ele nos desconstrói da nossa verdadeira finalidade, que é a convivência. O ser humano, ele é fraterno, ele é gregário, ele precisa das trocas. A evolução nos levou a um pouco de vaidade, porque ao nos apresentar de uma forma harmoniosa, nós temos e nossa espécie teve mais chance
de ser escolhida para procriação, para geração das próximas e próximas descendências. Mas quando eu não uso desse benefício e fico só nele por ele mesmo, eu estou praticando essa tola vaidade. É como se ficássemos paralisados. Existe, quando eu gosto de procurar a origem das palavras para poder entender um pouquinho naquele contexto original quando elas foram criadas, para que elas foram criadas? Elas queriam contar qual história? O ser humano precisou usar, precisou inventar um conceito para quê? Que se falava lá no começo das primeiras experiências humanas. E nós vamos chegar no mais antigo, em termos de escrita, né, de linguagem, de língua, nós vamos chegar no latim, e vaidade tinha relação com esse conceito latino que é vanitas, vanitatis. E o significado tinha relação com a vacuidade. Olha que interessante. O que é vacuidade? Vacuidade é o que é do vácuo, ou seja, é o vazio. É o vão, é o vazio, é o fútil, é o ilusório. Então, aquela vaidade de Narciso, que ficou, que definhou, porque ele se transformou na flor do Narciso, porque ele morreu ali. Ele não saiu dali nem para se cuidar da saúde, nem para se alimentar. E ele definha de tanto se cuidar nesse sentido tolo, que é não se cuidar, que é se idolatrar, se admirar exageradamente. Ele cria então um vazio. E é disso que a gente fala quando nós trazemos essa expressão, que vaidade tola, porque é um cuidado que não gera substância, é um olhar para si que não produz conteúdo, é um cuidado de si que, ao invés de preencher, esvazia. Por isso que é uma vaidade tola, porque ela nos faz chegar no oposto daquilo que nós, a princípio, buscamos. Quando eu olho para mim e falo, vou me valorizar, vou cuidar do meu cabelo, da minha aparência, do meu currículo, eu quero dizer, contar uma história bonita a respeito das minhas escolhas, eu quero dizer que eu sou capaz de fazer coisas, que eu tenho talentos. Quando eu vou buscar essa harmonia, é para eu me preencher. É para eu poder me apresentar e dizer: eu já estudei, eu já trabalhei, eu sei fazer, eu conquistei, eu dei conta, eu ultrapassei, eu venci, eu me sinto bem comigo mesma. Eu preencho a minha vida quando eu olho com cuidado para mim mesma. Mas quando eu passo do limite e fico olhando para mim e esqueço até do meu mundo, eu caio nessa tola vaidade que me leva a um esvaziamento. Então, tudo que eu tenho é nada mais do que uma casca, é nada mais do que uma aparência. Vamos supor que a minha vaidade tenha relação com o meu lado profissional. Nem me importo com a minha aparência física, eu me importo com o meu currículo. E aí eu passo uma vida estudando e estudando e estudando e estudando e estudando. E eu termino a vida e eu falo: e aí, você está realizada? Não, porque eu não senti que eu me apropriei, que eu me aprofundei, que eu me transformei, que eu transformei o mundo. Eu não me enchi. Eu termino a vida cheia de currículo e vazia de conteúdo. Eu faço um movimento oposto daquele que eu busquei. Ou pode ser que a minha vaidade tenha relação com poder, com dinheiro. E aí eu não tenho vida, eu não vivo com a família, eu não cuido da saúde, mas eu corro atrás. E aí eu termino vaidosa com uma baita conta bancária. E o tanto de dinheiro que tem na conta bancária é paradoxal ao quanto de vazio. Na verdade, o quanto mais dinheiro eu tenho, mais vazio interno eu tenho também. Eu não me encho dentro quando eu só foco no encher fora. Então, a tola vaidade que me arrasta para ser o melhor, o maior, para performance, para ser exaltado, para ter milhões de curtidores, para ganhar mais que todo mundo, para o currículo, para a aparência e para tudo mais, ela me leva a esse exagero de si mesmo, como se eu estivesse vidrada no meu currículo, na minha aparência, na minha carreira, na minha conta bancária, na minha fama, nos meus seguidores. Eu fico o dia inteiro olhando para aquilo e eu deixo de me preencher,
eu deixo de me enriquecer. Eu fico cheio de algo que me faz ao mesmo tempo me sentir vazio do que realmente importa. Eu esvazio a minha alma quando eu encho demais todas as outras coisas, conta bancária, seguidores, beleza, aparência e tudo mais. A vida precisa de equilíbrio para ser harmônica, para ser saudável. A gente pode ainda nessa origem, nessa busca, como se estivéssemos fazendo aí sendo buscadores das origens, né? A vaidade vai lá no hebraico e vai nos dizer da palavra Abel e chave. Então, vaidade vem desses dois conceitos, que também significa vazio e oco. Seu uso no Antigo Testamento estava relacionado ao abandono do único Deus verdadeiro e à busca de ídolos que não podiam satisfazer as necessidades de Israel pelo simples fato de não existirem, não terem substância. É oco. É o vaso oco. A gente fala é o santo do pau oco, porque o santo só tem casca. A adoração a ídolos, então, tornou-se sinônimo de vaidade, pois era como se o povo israelita estivesse buscando ajuda no vazio. Eles estavam se conectando com expressões espiritualistas esvaziadas. Só tinha uma casca, só tinha uma aparência. Não eram práticas espiritualistas que preenchiam o coração, que conectavam com a alma. O ser humano, para ser feliz e saudável na medida do possível na Terra, ele precisa ter conteúdo, ele precisa ter substância, ele precisa sentir que ele está preenchido. O que a gente tem visto hoje? Vazio existencial, depressão, perda de sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vou querer continuar vivendo? Essas frases estão cada vez mais sendo utilizadas. E é uma expressão que está dizendo claramente: falta para mim conteúdo, falta preencher aqui dentro. Eu não estou realizada internamente. Por quê? Porque nossa sociedade hoje tem nos arrastado para aquilo que é de fora, para as cascas, para a superfície, para aquilo que é fugaz. Susan Cain escreveu um livro, essa pesquisadora americana, O Poder dos Quietos, e ela faz uma crítica a essa sociedade atual. Ela diz que é uma sociedade que cultua, que faz um culto à personalidade, no sentido de essa que eu faço as pessoas conhecerem, não quem de fato eu sou. Não eu junto com os meus conteúdos conflituosos, sombrios. Não, não, não. Só essa bonitinha aqui que todo mundo vê na tela, que vê no palco, que vê na foto, que vê na selfie do Instagram, só essa. Então ela diz que hoje os valores que predominam, exuberante, fascinante, deslumbrante. É isso que a gente corre atrás, purpurina, e brilho, e luzinha, é isso que a gente quer hoje. Isso é casca, isso é maquiagem, isso é aparência, não que a gente não possa ter, mas isso tem que ser no seu tamanho, tem que ocupar o seu espaço, é simplesmente uma apresentação. Imagina que a gente abre um palco, vamos assistir uma peça teatral. Abre o palco, a gente olha aquela primeira impressão. Aí o palco, a cortina do palco fecha e a gente vai embora. E a gente fala, mas eu não vi a peça. Pois é, isso é a gente vivendo hoje. A gente chega, mostra, depois a gente vai embora. Ninguém sabe o que tem aqui dentro. Ninguém sabe os dramas gregos que são vividos dentro do coração. Ninguém sabe os dilemas, as histórias profundas, os romances, não. A gente só fica na casca, a gente só mostra a nossa casca. Só o que interessa é o que eu estou comendo, o lugar onde eu estou, a roupa que eu estou vestindo. É só a aparência que tem importado. Então ela faz uma crítica dizendo: o que nós vamos reter disso? Que eu consigo pegar dessas posturas para alimentar meu coração, a minha alma? Então ela diz: nós estamos nos deixando arrastar
por esses ídolos vazios que não preenchem, que não alimentam a alma. Existe um livro também bastante interessante, até voltado para a educação, de três pesquisadores. Yves de Lattaille é o meu preferido, mas nesse livro tem também Menin e Shizu. E eles escreveram um livro também crítico a esse momento atual. O nome do livro é Crise de Valores ou Valores em Crise? Olha que interessante, eles vão analisar que valores estão predominando hoje. Esses valores é que estão decaindo ou não? Ou esses valores já foram esquecidos e a gente elegeu novos valores? Que valores predominam hoje? E nós poderíamos nos perguntar: que valores nós estamos vivendo? E que valores nos estão vivendo? Ou seja, eu escolho um valor que para mim é valor e eu vou buscar? Ou eu adoto os valores que a sociedade narcisista diz que são importantes? Eu vivo o valor de dentro para fora e sigo aquilo que meu coração pede? Ou eu trago valores de fora nem para dentro, só para aparência? Quais valores, o que realmente importa para minha vida? Se eu não sei responder o que realmente importa para minha vida, eu vou cair no vazio existencial, eu vou cair em crises de depressão, crises depressivas, e eu não vou mais entender o porquê estou aqui e para que devo ficar. Acabo desistindo dessa vida porque ela não vai fazer sentido. Ela não vai fazer sentido porque ela não vai ter raiz, profundidade. E ela não tem profundidade porque a gente está vivendo na casca da vida. Existe um provérbio que diz: aquilo que ganha em superfície perde em profundidade. A gente quer estar em vários lugares e a gente não vai conseguir fincar raízes em vários lugares. A gente quer se espalhar pelo mundo, mas a gente acaba não conseguindo se aprofundar em si mesmo, na própria alma. Então, essa tola vaidade está nos hipnotizando, está nos distraindo e está nos desviando de nós mesmos. Dar um constante espetáculo de si, destacar-se por intermédio de sinais que conferem prestígio, associar a si próprio marcas que testemunhariam que se é um vencedor, roupas, carros, celebrar o culto às celebridades e ídolos e imitar seu modo de vida, falar de si mesmo em blogs, no celular, na televisão, eis alguns traços inequívocos da sociedade na qual, como escreve Freira Costa, vale a norma apareça ou pereça, pois fora das manchetes e passarelas não há salvação. Que triste constatarmos que essa tola vaidade tem roubado nossa vida de nós mesmos. Se você asfixiou sua velha mãe e que agoniza, escreva, ora as bolas, publique um livro, vá à televisão. Nesse cenário, ser humilde, procurar passar despercebido não é boa estratégia. Depois se corre o risco de parecer ser um perdedor, um dos adjetivos mais abominantes atualmente, que por essa razão transformou-se em insulto na língua inglesa. You are a loser. A gente não pode ser loser, a gente não pode perder, a gente só pode ganhar. Quem é que só ganha? Veja que absurdo. A gente tem escancarado ao vivo dramas, tragédias. Pegamos o celular e começamos a mostrar a tragédia vivenciando, porque melhor ser famoso mostrando uma tragédia do que passar despercebido. Mas se eu estou vivendo lá fora porque todo mundo fala de mim, cadê a minha vida aqui dentro que nem eu sei falar mais de mim? Muito cuidado com essa tola vaidade. Vamos nos cuidar, sim, mas vamos romper com esses preconceitos, esses padrões sociais, de que precisamos investir grande energia em parecer. Não, é mais inteligente investirmos muita energia em ser. Até a próxima! Espero vocês em nosso próximo encontro.